Todas e todos, bem-vindos à Biblioteca Gulbenkian. Temos o prazer de receber uma vez mais a nossa amiga Mazé Delgado Sutil, que nos traz sempre um convidado ou uma convidada, e hoje a professora Patrícia Lavelle, que nos vai falar da poesia brasileira hoje. Portanto, deixo a palavra às duas e muito obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente hoje para essa conversa interessante. E, Patrícia, eu gostaria de falar um pouco mais de você, né? Nasceu no Rio de Janeiro, carioca, portanto, professor da PUC do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, fez doutorado em filosofia na Escola de Alto Estudo em Ciências Sociais e morou entre 99 e 2014 aqui em Paris. E este ano tem Paris novamente para um ano sabático, né, com uma pesquisa de pós-doutorado. Mas você prefere ser chamada de poeta, como você escreveu muitos livros, especialista em Walter Benjamin, mas acima de tudo você é uma poeta, né? Então, vamos falar de poesia brasileira. Eu separei alguns... tem os livros que você... vários livros, não só de poesia, né? Você é especialista e você escreve outras coisas que poesia, mas hoje a gente está aqui para falar de poesia brasileira através da tua poesia. Eu queria falar sobre você, sobre a tua poesia, sobre a tradutora, que você também é, e sobre a poesia brasileira através da tua obra. Beleza? Então, o que é poesia para você? Olha, mas essa é uma... Primeiro, eu queria agradecer muito essa recepção aqui na Casa de Portugal, né? Enfim, é uma alegria estarmos aqui. Bom, essa questão me fez pensar, mas como é que eu vou responder rapidinho? Eu pensei em 3 indefinições para a poesia, que são: a poesia é uma erotização da linguagem, a poesia é um duplo pensar, uma hesitação investigativa, e finalmente a poesia é uma cicatriz na voz. Seriam essas 3 indefinições. Eu não vou responder como professora, eu vou responder como poeta. Com certeza. Porque o que eu pensei? Eu tenho um verso que só sobrou isso, do poema inteiro, um verso da Safo, que é: eu hesito, pois sinto um duplo pensar em mim. Essa tradução é de Guilherme Montijo Flores, poeta e tradutor brasileiro, também faz parte desse contexto da poesia hoje. E eu acho que isso aí diz muito sobre o que é poesia. É uma espécie de hesitação que deixa na linguagem espaços para o desejo, né? Abre na linguagem espaços para isso que eu chamo de erotização da linguagem, né? Esse espaço para o desejo. Mas a poesia também eu acho, entendo, uma forma de investigação, um outro jeito de pesquisa, né? Um outro modo de pesquisar, e não só de pesquisar a linguagem. Claro que, né, a poesia é uma investigação, enfim, na linguagem, mas ela também é um modo de pensar as coisas que estão em torno da gente, e às vezes essas coisas que estão em torno da gente que são às vezes difíceis de dizer. Eu acho que a poesia tem como meta dizer aquilo que é muito difícil de dizer, e que às vezes é um bocado doloroso. Então eu acho que a poesia tem a ver com essa ideia de cicatriz. Uma cicatriz não no corpo, mas na voz. A Cláudia Roquette Pinto, outra figura da poesia contemporânea brasileira, né, tem um verso que diz que o poeta é uma deformidade. Eu entendo o que ela quer dizer com isso. Pois é, filósofo também, você tem matéria para discernar, sabe? É uma pergunta difícil, dificílima. Mas uma mais fácil: como é que a poesia chegou em você? Ou como é que você começou a abordar a poesia ontem e hoje? Eu gosto que me apresentem como poeta porque eu comecei a escrever poesia quando eu era criança. Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi na vida, assim, né? Quando eu aprendi a escrever, eu escrevia poesia. E claro que isso aí é uma coisa infantil, como desenho infantil, e foi totalmente esquecido durante muitos anos. Eu fui uma pesquisadora durante muitos anos que nem lembrava mais. Eu lia poesia, devo dizer, já que eu estou aqui na Casa de Portugal, que a lírica de Camões me acompanhou em todas as minhas peregrinações pelo mundo, todos os lugares onde eu fui, eu levava comigo os sonetos de Camões, e eles sempre me ajudaram a sei lá, né, trabalhar esses ritmos da poesia e da língua portuguesa. Mas eu só
só comecei realmente a escrever poesia de um jeito maduro lá pelos 40 anos, quando eu quis voltar para o Brasil. Eu morava aqui, né? Eu fui imigrante na França, né? Fiz minha tese de doutorado na École de Ciências Sociais, como você disse, uma tese sobre Walter Benjamin, foi publicada pela coleção Passagens, que era uma coleção, ainda uma coleção que existe há muitos e muitos anos, há décadas, e que foi a coleção que publicou o livro das Passagens na França. Ela era dirigida pelo meu orientador na época, o Heinz Wiesmann, um alemão radicado em Paris. Então eu vivi durante muitos anos nesse contexto franco-alemão, e essa vontade de voltar para o Brasil foi também a vontade de sair desse contexto de duplo exílio, né, de estar ali naquele contexto escrevendo em francês sobre um autor alemão. Eu aprendi alemão também nesse percurso na França, então foi daí que veio o desejo de começar a escrever. E você começa a escrever em francês? Poesia em francês? Não comecei em francês, eu comecei em português. Eu comecei tentando escrever realmente em português, porque o que acontece? Durante todo esse tempo, eu escrevi prosa teórica, né, em francês. Eu fiquei uns 10 anos só escrevendo em francês. Porque é uma coisa que acontece com muita gente que vem fazer tese aqui, né, e fica escrevendo em francês. E ninguém se pergunta muito. Se é prosa teórica, ninguém se pergunta muito por que você está escrevendo numa língua estrangeira. Quando é poesia ou literatura, as pessoas perguntam, mas por que você escreve numa língua estrangeira? Pela mesma razão que eu já escrevi antes. Porque, enfim, essa experiência da língua é uma experiência profunda, e enfim, eu vivi aqui muitos anos, tenho um filho que nasceu aqui, por essas razões. Mas eu comecei a escrever, para escrever em português, e esse livro chama Bye Bye Babel, não por acaso, né? Tem a ver com Bye Bye Brasil. E a gente vai falar dele. Do filme Bye Bye Brasil, que passou aqui em Paris, eu fui assistir, com o Hernani Chaves, para ver surpresa, que é um professor lá em Belém, professor de filosofia lá em Belém. Então foi uma experiência assim, que me marcou, e foi um momento que eu comecei a escrever sabendo que eu estava escrevendo um livro. Então tinha um tema, era como uma pesquisa, né? Eu sabia que aquilo era um livro. Tinha 2, 3 poemas, um título, e o título era um tema. Era um projeto, digamos assim. Você falou de Lusíadas agora há pouco. Quais são os poetas brasileiros, franceses, que foram os teus inspiradores? Sim. Bom, entre os poetas brasileiros e brasileiras contemporâneos mais recentes, eu tenho que começar falando de Eurípides Fontella. Primeiro porque eu acho que os poetas que me autorizaram a escrever foram as poetas, né? Uma coisa é ser leitora de poesia. Eu fui leitora de poesia durante toda a minha vida. Como quase todas as mulheres da minha geração, fui formada por um cânone muito masculino. Então, por exemplo, Manuel Bandeira, uma figura muito importante na minha juventude. Eu li Manuel Bandeira de cabo a rabo, em todos os sentidos. Eu li Manuel Bandeira tudo, né? Assim, um poeta que eu gosto muito, que eu li muitas vezes. Continuo gostando. Baudelaire foi a razão pela qual eu aprendi francês. Eu comecei a ler Baudelaire, eu tinha lá uns 18 anos, tinha um namoradinho que me lia em francês, e aí eu comecei a aprender francês. E pronto, acabei casando com o pai do meu filho, que é brasileiro, e acabou sendo uma língua que eu adotei, a língua de Baudelaire. Então, meu percurso passa muito pelas leituras de poesia. Mas Eurípides Fontella e entre outras poetas brasileiras foram assim as autoras que me autorizaram a escrever, a passar essa ideia de que eu escrevi e não mostrava para ninguém, na verdade, né? Assim, essa poesia que eu escrevi criança, uma poesia que nunca foi publicada, nunca foi. Escrevi até a adolescência. Eu escrevi até a adolescência, eu nem sei onde está, né? Ficou com a minha mãe e tal. Mas eu não mostrava para ninguém, eu me sentia autorizada, né? Eu só fui me sentir autorizada quando eu percebi que havia outras autoras, que eu tinha, digamos assim, isso. Ser autora tem a ver com a ideia de autoridade, né? Se sentir autorizada. Então, acho que Eurípides, Lu Menezes é uma grande poeta brasileira contemporânea, que eu leio muito, uma pessoa que eu gosto muito também, eu estou sendo tornando uma amiga.
primeiro foi uma autora que eu li, depois se tornou uma amiga, né? E muitas outras, assim, autoras que hoje eu leio. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? Assim, as autoras que eu leio e que também quis traduzir. Sim, vamos falar desse um outro ponto. Que tal se a gente lesse duas poesias ali para dar um gostinho do... Eu vou ler então, já que eu falei nesse assunto, né? Eu vou ler então um poema que me parece assim, que está um pouco entre esses dois livros, que é o Palavra Estrangeira. Não é que eu falei do meu percurso franco-alemão? Entre palavras e coisas há sempre alguma distância. Na palavra, a coisa é outra, na coisa, a palavra nem é. Mas essa coisa sonora, que a palavra é também, é uma forma de armadilha para pegar uma outra coisa. Presa em palavra estrangeira, uma coisa é ainda mais outra, menos diversa dela mesma que do meu próprio silêncio. Mas a palavra estrangeira, que tardiamente aprendi, em prévia palavra estrangeira, torna-se coisa ainda mais diversa, prendendo-me assim, a primeira. Coisa, apreendida no tempo, toda palavra é armadilha, onde eu, ela ou isto, a coisa pensante igual a X, capturada, capturas. Toda palavra é estrangeira. Então, de algum modo, eu acho que esse poema é a passagem de um para o outro, né? De um para o outro livro, porque o Sombras Longas é um livro sobre essa alguma coisa igual a X. Na verdade, o primeiro título de Sombras Longas era alguma coisa igual a X, depois eu achei que era muito enigmático demais e Sombras Longas fazia sentido. Porque o que é alguma coisa igual a X? É uma citação da crítica da razão pura. É o sujeito transcendental, alguma coisa igual a X, né? E eu acho interessante que Kant, depois de argumentar, ele chega em alguma coisa igual a X. O Agamben relembra essa frase, né? Que é uma imagem, né? Alguma coisa igual a X, depois de argumentar, ele chega em... como dizer? Essa coisa é muito difícil de dizer. Essa coisa é tão difícil de dizer que a filosofia não dá conta. É a poesia que tem que tentar dizer. Eu queria dizer que Bye Bye Brasil é uma... Bye Bye Babel. Bye Bye Brasil. Eu falei no filme. De fato, o filme teve. Babel, ele foi... Essa edição é bilíngue, né? Essa edição é bilíngue. É a segunda edição, porque a primeira foi das 7 letras 2018, essa do Caso de Velha. Na verdade, são 3 edições, porque teve uma edição em 2018, e aí o que aconteceu? Teve a pandemia, eu voltei para cá, e eu não conseguia sair dessa temática. Eu escrevi Bye Bye Babel para voltar a escrever em português, para reganhar uma certa fluência na escrita em português, que eu tinha meio que perdido, na verdade, né? E quando eu voltei para cá durante a pandemia, e mesmo antes também, voltavam esses temas, os temas de Bye Bye Babel. E alguns poemas surgiram em francês, e aquilo me dava uma angústia muito grande. Eu não sabia que público poderia ter esses poemas em francês. E acabou que, então, o que aconteceu? O editor do Bye Bye Babel 2018, que é as 7 letras, topou fazer uma reedição com alguns poemas que entraram. Eu escrevi alguns poemas também sobre o plurilinguismo no Brasil, isso é uma coisa interessante, né? A questão das línguas indígenas, que eu acho que é uma questão pouco falada. Agora mais, mas era pouquíssimo falado. Então tem algumas coisas ali sobre aqui que não estão nessa edição aqui, que estão nessa edição brasileira, que eu não tenho comigo a edição, ficou lá no Brasil, mas enfim. E esse livro, então, ele reúne, quer dizer, eu só consegui sair desse livro para fazer esse daqui depois que eu retraduzi ele todinho. E no que eu retraduzi, eu fui modificando os poemas. Então, tem, por exemplo, poemas que são em português são em verso livre, em francês são em prosa, tem algumas variações assim desse tipo. Eu recriei o poema. Alguns eu mantive, por exemplo, tem um soneto, eu tenho uma coisa com sonetos, com poesia lírica enfim, e Baudelaire também, né? Enfim, então o soneto eu traduzi em forma de soneto, aquela coisa do isomorfismo, né, de que falava o Haroldo de Campos, a ideia de transcriar um poema, fazer um poema na outra língua, guardando a relação forma-conteúdo. Então, em alguns
casos eu mantive, né? Na maior parte dos casos eu mantive essa ideia da transcriação dos irmãos Campos. Mas em alguns casos eu transformei o poema, até porque quando eu cheguei no francês, eu encontrei, por exemplo, homofonias interessantes, coisas que não existem em português. O francês é cheio de homofonias, então aí eu mudei o poema. Ou eu achei que o poema não funcionava bem em francês em verso livre, funcionava melhor em prosa. A prosa poética é uma forma muito característica, né, da poesia francesa. Tem o Baudelaire também, né, como referência aí, e não só, enfim. Então, é por isso, eu tenho algumas modificações que são relacionadas ao material linguístico. Eu acho que é uma coisa importante, assim, na escrita poética. Eu escrevi aqui para dizer que é do Bye Bye Babel, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam em popular, a gente conhece como isso, né? Eimate é esse lado, em qualquer, aqui. Heimat. Mas essa palavra é muito importante e traduz essa relação França-Brasil que você tem, né? Como é que você se sente? Qual é a tua parte? Como é que... Pois é, é uma ironia com a noção alemã lá do Heimat, é uma ironização, né? E com essa coisa que são dois romantismos, né? O romantismo do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, né? A ideia de que há sempre um lá, há sempre um lá. No meu caso, há sempre um lá mesmo. Essa é uma coisa pendular. Quando eu estou lá, eu tenho, né, quando eu estou no Brasil, tem o lá que é aqui, e é o contrário. Enfim, então, não, a minha origem brasileira, completamente brasileira. Eu nasci, fui criada no Brasil, em vários lugares, na verdade. Não sou uma carioca tão típica, eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada na Bahia, no interior de São Paulo, em vários lugares. Daí o fato de que eu praticamente não tenho sotaque de lugar nenhum. A gente se sente não é? Eu não tenho muito sotaque. Tenho um ligeiro sotaque mineiro, porque minha mãe é de origem mineira, embora eu também não tenha nascido em Minas. Eu nasci no sul. Mas, enfim, então eu tenho um sotaque meio sincrético. Eu sempre tive um sotaque estranho. É engraçado isso, né? Porque, assim, de algum modo, essa coisa da voz um pouco estrangeira sempre foi presente. Assim, na escola eu falava de um jeito diferente das pessoas. Eu nunca falei como carioca. E porque tem muito a ver com a gente exilado aqui, né? A gente é um pouco exilado. Como é que você sentiu há algum tempo essa prática, né? De mudanças de lugares diferentes, né? Nunca te fez sofrer, não? Ou a poesia te deu essa abertura, Então, tem um sofrimento sempre, né? Tem a saudade, mas é um dilaceramento. Na verdade, eu acho que a coisa também de você se trazer, né? Alguma coisa do AX tem a ver também com essa ideia de uma voz que passa de uma língua para outra, de um lugar para outro, que de alguma maneira se dispersa nesses deslocamentos e precisa de alguma maneira se colecionar. Então tem uma angústia em relação a isso, né? Quer dizer, eu não entendo o eu lírico como uma coisa simples, assim, eu acho que é uma investigação. A voz, o eu lírico, não é uma coisa dada, é uma coisa que se dispersa, que pode ser projetada. Por isso que eu também mudei de alguma coisa igual a X para sombras longas, porque finalmente aonde eu consegui encontrar como falar dessa coisa foi na imagem. A imagem é um jeito de falar disso que é muito difícil de dizer, né? Que é a voz. Como é que essa voz se coleciona? Como é que essa voz se reúne e não se dispersa na multiplicidade da experiência, nos deslocamentos? Os deslocamentos acentuam essa dispersão, né? Que tem a ver também com o tempo, que tem a ver com... é o mesmo corpo, né? É a história de um corpo, mas ao mesmo tempo tudo muda. Parece que até as nossas células vão mudando, tudo muda, né? Nada é estável. Então é um pouco uma reflexão sobre isso. E essa reflexão leva também a uma historicidade. Leva também a pensar que essa voz é marcada, essa voz é uma voz feminina e que as vozes femininas têm uma história, né? E a posição do sujeito não é uma coisa evidente quando a gente pensa em termos de vozes femininas.
Então tem isso também, é uma reflexão sobre a subjetividade feminina, sobre o modo como essa representação da mulher como sujeito da representação pode se colocar e se desenhar ao longo da história. Assim, então tem aí umas... eu vou trazer sombras longas. Não, eu queria dizer que é muito interessante, antes de você ver, é que tem em relação, né, e você cita as sombras curtas de Walter Benjamin. Posso ler antes e depois a gente... porque eu queria dar uma lida, só para não perder essa coisa da historicidade, né, da voz, porque fica muito abstrato assim falando, eu queria ler 2 poemas, na verdade, eu acho que são poemas bem narrativos, assim. Um chama Anônima. O livro é cheio de imagens, né? Tem uma série de imagens, por exemplo, essa aqui. Inclusive mulheres, muito interessantes, mulheres pintoras. Mulheres pintoras. Que a gente não conhece muito, né? Elisabeth Vigée-Lebrun, eu vou ler Elisabeth Vigée-Lebrun, já que nós estamos na França, né? E ela tem um trabalho extremamente interessante. São autorretratos, esses 2 aqui. Ela em 2 momentos diferentes da vida, né? Então, eu vou começar então por ler ela, né? Não sei o que. Os antigos acreditavam que as sombras sobreviviam aos corpos, mas se confundiam anônimas no Hades. Elisabeth Vigée-Lebrun viveu no declínio do século das luzes. Ela conhecia a história da moça grega sem nome que traçou o primeiro retrato em torno da sombra do amado, mas confiava em seu próprio renome. Compreende-se que tenha traçado os próprios traços em inúmeros autorretratos. No incessante movimento da série infinita de rostos, fixou contornos invertidos, numa vertiginosa investigação desse não sei o que, inegável, inefável, a sombra invisível de si mesma, nos reflexos do corpo em mutação. Essas 2 imagens aqui correspondem. Bárbara, porque essas mulheres, né, você estava falando da literatura, mas essas mulheres, eu estou fazendo uma biografia da Lucy de Vieira, que é uma pintora, né, que viveu entre a França e o Brasil, e a gente vê que essas mulheres no Brasil, né, o modernismo deu algumas luzes, mas foram esquecidas. Sim, e portanto a gente tem mulheres dessa qualidade. Incrível, né? Incrível. E tem mais antigas, inclusive, tem no Renascimento, tem uma outra pintura do Renascimento, enfim. E tem essa, quer dizer, eu fiz referência aqui a uma lenda. Dizem que o primeiro retrato, né, foi pintado por uma mulher, enfim, é uma figura meio lendária, assim, mas tem um outro poema que é o Anônima, que fala sobre isso também. Dessa coisa do primeiro retrato, que tem a ver também com a questão da posição do sujeito, de pensar o sujeito na relação com o outro também, de pintar um retrato, não só o seu próprio, mas o retrato do outro. Então a posição do sujeito tem a ver com a ideia também da possibilidade não só de se auto-representar, mas de representar a alteridade, de representar o outro. E é isso que me parece interessante pensar, enfim. Então é um pouco essa reflexão aí do Sombras Longas, passa de um para o outro por essa coisa de alguma coisa igual a X, né? E sombra, pois é, sombra. E a tua experiência, o Walter Benjamin, né? Que você fez esses sombras curtas dele, sombras longas tuas, né? Sim, repare que não é uma simples... Claro que o Walter Benjamin não está muito presente na minha escrita. É claro que eu fiz uma tese sobre a filosofia da linguagem do Walter Benjamin. A questão da filosofia da linguagem do Walter Benjamin, naturalmente, está presente nos meus poemas sobre linguagem. Eu comecei a escrever sobre essa temática da linguagem, da plurilinguagem e tal. Então, evidentemente, está presente. Mas não é uma simples ilustração, digamos assim. Né? Então, as minhas sombras são longas, não são curtas. Justamente porque eu queria chamar a atenção para o que fica na sombra. É isso que me interessava, né? Chamar a atenção para o que fica na sombra e não para o que está na luz. E você vai ler, você falou de quiser eu posso ler, né? Se quiser eu posso ler o Sombras Longas. Sombras Longas, que é um outro poema. Então, nas sombras que um foco de luz projeta no fundo de uma caverna, Platão projetou a imagem do saber ilusório das imagens. O meio-dia é a hora lúcida, a hora do rigor vigoroso,
pensava Nietzsche, sem a sombra de uma dúvida. Mas certas verdades sobrevivem à sombra. São elas que obram nas sobras e como sombras se alongam quando declina o ângulo de incidência da luz. Obrigada, Eva. E eu queria, antes de falar da tradução e da poesia, mais sobre a poesia brasileira vista por você, eu queria que você falasse um pouco da antologia de poesia contemporânea, que eu não falei, né? Diga 2 palavrinhas sobre essa antologia. Eu trouxe 2 textos, na verdade, diferentes, né? Essa antologia, que não fui eu que fiz, não. Essa antologia, ela foi organizada, traduzida pela Inês Uziki-Depré. Eu participei como autora. A Inês Uziki-Depré traduziu alguns poemas de Sombras Longas, e quando Sombras Longas ainda era um livro inédito, ela me pediu o livro sem dizer para que era. Inês é uma pessoa muito discreta, ela é toda misteriosa, então me pediu assim, se eu tinha alguns poemas inéditos. Eu mandei o livro, estava todo pronto, mas não tinha ainda editora, né? E aí ela traduziu e publicou aqui nessa coleção, e foi isso que me abriu também a porta dessa coleção, que é uma coleção maravilhosa de poesia contemporânea francesa, essa coleção Aldante, do Prescrivel. Eu tenho que agradecer muito a pessoa do Laurent Coët, que é o editor, que há décadas, né, faz muito pela poesia francesa, publicou pessoas incríveis, publicou Blaise Pigeon, a Liliane Giraudon, enfim, várias pessoas super badaladas, assim, nomes conhecidos da poesia francesa, e eu era leitora, né, dessa coleção antes de ser autora. Então, só para agradecer aqui essas 2 pessoas que tiveram uma importância muito grande aí no meu percurso, Inês e Laurent Coët. E com ela você traduziu também. Você escreve em francês e em português e traduz também. Traduz, pois é. Isso então, Place de la Sorbonne. Place de la Sorbonne foi um dossiê, são 11 autoras brasileiras, poetas brasileiras contemporâneas, né? Eu achei muito todas interessante. vivas. Vocês foram buscar não só no grande centro Rio São Paulo, tem Pereira, tem Carioca, tem Paranaense. Então foi proposital de buscar pessoas em pontos diferentes. Olha, mas não foi proposital, não. Foi acontecendo. Até porque você falou essa coisa do centro da periferia, eu fiquei pensando, eu acho que com a internet, com a facilidade das lives e tal, a poesia brasileira está muito em rede. A gente está muito em contato com as pessoas que estão produzindo, às vezes, sei lá, no interiorzão, mas está em contato, né? Você sabe onde a pessoa tem relação, as pessoas se conhecem, porque estão em rede, né? As redes sociais têm um papel importantíssimo nesse ponto, eu acho, entre os poetas brasileiros contemporâneos, mulheres e homens, né? Enfim, você sabe que eu sigo um monte de gente, assim, a gente sabe o que as pessoas estão fazendo. Então, eu acho que tem muita gente, assim, por exemplo, Edmilson de Almeida Pereira, uma pessoa, e Prisca Augustone. São 2 pessoas que moram em Minas Gerais, em Juiz de Fora, ganharam prêmio, tem uma visibilidade enorme. Então, isso, o fato da pessoa viver num grande centro ou não viver num grande centro, eu acho que não tem mais a importância que já teve. Que as pessoas, de qualquer maneira, se colocam em contato. Eu estou pensando no poeta brasileiro do Ceará, esqueci o nome dele agora, que ganhou um prêmio e que não edita pelas editoras tradicionais. Maílson, que não edita, que os editores, quando ganhou o prêmio, os editores foram, né, atrás dele para editar, ele diz, não, ele que faz as edições dele e faz ali em todo o Nordeste, né, apresentações, quer dizer, agora, inicialmente fazia no Nordeste, agora tem um conhecimento muito maior, como você disse, as redes. As redes, as lives, acho que durante a pandemia isso se acelerou muito, enfim. Então, mas Place de la Sorbonne, né, a gente estava nisso. Esse projeto surgiu em 2018. Tem a ver com as grandes passeatas e os movimentos também em rede, mulheres contra Bolsonaro, né? Então, quer dizer, manifestações que vieram dos movimentos de mulheres e que abarcaram todo mundo, essa ideia mesmo de uma universalização no feminino, capaz de abrigar as minorias, porque estavam lá as minorias LGBT, estavam lá representados os movimentos negros, enfim, essas manifestações.
estão na origem dessa ideia de escrever, de fazer esse dossiê Voix de Femme, né? Poesia política, poesia politique dans le Brésil d'aujourd'hui. Então foi bem 2018, 2019, era bem esse momento. E o Guillaume Métayer, que é um poeta francês e também um pesquisador do CNRS, esteve no Brasil nessa época. E eu lembro um momento que a gente estava sentado na mesa, assim, era um evento que eu tinha organizado, o tema era poesia e filosofia, então estava lá um monte de gente na mesa, e conversa vai, conversa vem, e me pergunta, mas então o que tem de novo, o que é a novidade na poesia brasileira contemporânea? Tinham vários poetas na mesa, e aí nós dissemos, mulheres, né? Muitas mulheres, muitas autoras. Você disse que tem mais de 50% de poetas brasileiras. Sim, certamente porque não é uma nem duas, não são mulheres fazendo a mesma coisa, é uma pluralidade muito grande, pluralidade temática, pluralidade de modos de trabalhar, pluralidade generacional, não é uma geração só, não é uma idade só, são mulheres de idades diferentes. Então isso eu acho que é uma diferença em relação ao século XX, quando você tem algumas estrelas, né, algumas figuras femininas isoladas, assim, muitas que foram reconhecidas depois de mortas, como Ana Cristina César, já tinha algum reconhecimento em vida, mas né, depois que ela morre que ela se torna. Ou ao contrário, autoras como Cecília Meirelles, que tiveram um papel importantíssimo em vida e que depois não tiveram a fortuna crítica que mereceriam. Né? Então, até por um certo bloqueio universitário e tal, uma coisa por aí. Então, são questões que a gente se coloca assim, sobre o modo como a poesia foi recebida no século XX. E você tem algumas figuras, Hilda Hilst, a própria Eurídice Fontella, eu já citei, né? Falei Cecília, Lígia Fagundes Telles. Lígia é romancista, né? Apoiadora. Desculpa. Estou pensando nas poetas mesmo, são as poetas. A Maria Lúcia Alvim, por exemplo, é esse caso estranhíssimo, né? De uma poeta que só se torna realmente conhecida, é um grande poeta, só se torna realmente conhecida já pouco antes da sua morte, né? Durante a pandemia, quando ela teve seu livro editado, o livro tinha ficado... Mas enfim, eu nem... Adélia Prado, né? Adélia Prado, era a Adélia Prado que eu queria lembrar. Que recebeu o prêmio. Vivíssima ainda, né? Isso, ainda bem, recebeu o prêmio ainda. Pois é. Enfim. Mas então, é um fenômeno interessante isso aí, né? Que aí você tem, no século XXI, eu acho que são um dos aspectos da poesia brasileira hoje, não é todos os aspectos, você tem muitas mulheres ocupando lugares também no sistema literário. Né? Então, mulheres que tiveram um blog, revista, editoras importantíssimas, Alice Santana, Companhia das Letras, não para esquecer isso, né? Coisas assim, né? Isso aí ele faz pequenas editoras importantes. E pequenas editoras muito importantes. A minha própria editora, Maíra Nassif, uma figura que edita muitas mulheres, né? E acho que tem feito um trabalho super bonito na Relicar Edições, assim, de divulgação, de tudo. Tem uma editora que hoje em dia não é mais pequena, é uma média editora, enfim, mas que vem também por esse caminho, não só e vem ativamente, né, por esse caminho de pensar a partir dessa autoria feminina, pensar as minorias, pensar estrategicamente vozes diferentes entrando, essa pluralização de vozes. Porque eu acho que aí, como as passeatas, né, fazendo uma analogia, acolheram todo mundo, no final das contas, né, eu acho que esse movimento que vem muito das mulheres abriu muitos espaços na poesia brasileira contemporânea. E aí você tem muito mais interesse pela autoria negra e também autores negros também fazendo um movimento nesse sentido, editores negros fazendo um movimento nesse sentido, né? Enfim, editoras e autoras também muitas. Então acho que enfim, também um interesse pela autoria indígena. E a questão da autoria negra, indígenas e as outras diversidades. Exatamente, Eu acho que é o momento que a gente está vivendo,
né? E assim, e é um momento também que você percebe pessoas que estavam produzindo poesia muito boa qualidade há muitos anos e que de repente se tornam muito conhecidos porque há um interesse aí. Né? Por exemplo, Ricardo Aleixo, que até trouxe um poema do Ricardo para ler. Acho que é um poeta negro da periferia de Belo Horizonte que está fazendo um trabalho super bonito há décadas, tem assim, sei lá, uns 10 livros publicados e vem sendo reconhecido agora, né? Já falei de Wilson, enfim. Tem outros jovens também e mulheres jovens também fazendo coisas muito interessantes, né? Enfim, mas eu acho que também tem gente que estava ali há muito tempo e que de repente ganha visibilidade. E não necessariamente é uma poesia, digamos assim, não é uma poesia sem sofisticação, não é uma poesia simplesmente política, né? É uma poesia culta, é uma poesia sofisticada, é uma poesia elaborada. Enfim, nem sempre de fácil acesso, esse é o ponto, tá? Nem sempre de fácil acesso. Quer dizer que é mais fácil para o leitor que do outro lado, né? Como é que a gente vê os leitores, aumentou os leitores de poesia, tem uma... Isso é uma outra pergunta difícil. Eu não tenho números para te passar, números de quem compra livro de poesia, o quanto e tal. Mas o que eu observo, assim, em termos numéricos, é mais uma vez, o impacto da poesia nas redes sociais. Você vê esses perfis de poesia no Instagram. São assim, sei lá, 20 mil follows. Tem uma pessoa em Portugal que tem um perfil desses, que se chama o Poema Ensina a Cair. Né? É belíssimo, ela faz uma curadoria belíssima e eu sigo, porque assim, fico a par da poesia portuguesa contemporânea, né? E ela tem 300 mil follows. 300 mil, incrível. Então, são os números que eu tenho, mas assim, então eu acho que, eu não sei, eu acho que isso deve se transformar de algum modo em venda de livros, mas certamente não é comparável à venda de livros tipo romance, né? É um outro circuito, mas eu não acho que seja impossível, não é assim uma coisa que não vem de jeito nenhum. Eu acho que tem um lugar, tem um espaço, né? Mas não mas eu não saberia te dizer em termos numéricos. Você sente no Brasil, então, que as pessoas têm têm um contato maior com a poesia? Eu sempre fui leitora de poesia, por exemplo, né? Eu sempre comprei livros de poesia, desde garota. Na verdade, eu comprava mais facilmente livro de poesia do que romance, porque o romance eu lia uma vez e devolvia. Então eu ficava na biblioteca, lia e devolvia. A poesia eu lia e relia um monte de vezes, então eu comprava mais poesia do que romance. Mas eu não sei se eu sou um caso típico. A gente vai fazer uma sondagem daqui a um pouco. Porque a poesia você tem que ler e reler muitas vezes, né? Nesse ponto tem a ver com filosofia também. Você lê um monte de vezes aqueles mesmos textos e tal. É um jeito meio obsessivo de leitura, né? Você quer ler a poesia que você se referiu? Eu tinha selecionado alguns aqui do Plácido Della Sorbonne e, na verdade, eu trouxe algumas coisas aqui também para poder trazer, né? Eu selecionei aqui do Ricardo Aleixo, um poema. Misturam-se ao rumor do mar. Eu acho que esse foi muito bonito. Tem a ver com as minhas questões também, né? Misturam-se ao rumor do mar, mas são e serão sempre o que são. Ecos da tentativa de conversa em línguas estranhas, entre elas, dentro dos tombeiros, a caminho de novos sucessivos desastres. Como ouvi-las sem tentar interpretá-las, dada a total impossibilidade de ignorar suas cadências, suas inflexões, o granulado de seus timbres, seu quê de coisa de água, fluindo em meio à água e mais água, e nunca se acabar de água. Bonito. Uma outra antes de passar. Isso. Aí eu acho que tem uma que conversa com essa, que é uma poesia, é um poema da Isabela Leal, poeta lá, que ela é do Rio, mas ela vive há muitos anos em Belém, está radicada lá em Belém, e eu gosto muito desse poema, acho que conversa com o poema do Ricardo. O mar e o asfalto. Eu vi a caravela soerguida pelas ondas, as velas retesadas sacolejavam, os mastros rasgavam o horizonte azul e branco, num lance de acaso. A proa em riste não pronunciava temperança. Mudo. O tridente apontava imenso ser de tentáculos anelados, por baixo a pele, os rígidos músculos do braço. Ele suava.
Os ruídos da rua são sirenas, a tabuleta arruindo o fascínio. Homens trabalhando. Ao redor, um imenso abismo se edificava. Ali, nenhuma nau jamais retornaria a Ítaca. Trágico almirante do asfalto, manejava uma brincadeira. Que mão tatuou em seu corpo o sonho de mar. Bonito. E eu queria passar para falar da tradução. A gente não falou muito, não. Você escreve em português e francês e você traduziu também. Eu queria saber como é que você conheceu, conheceu as pessoas e como é que se traduz, ou quais são as tuas... Eu esqueci de falar de uma poeta que eu gosto muito também, que é Joseli Viana Batista, que é uma poeta também tradutora, poeta que traduz de espanhol e de línguas indígenas, e eu gosto muitíssimo da poética dela. Então é uma das que eu gostei mais de traduzir, assim. Eu acho que as traduções funcionaram. Se quiser eu posso ler uma pequenininha em português e em francês. Eu vou ler, porque tem várias opções assim. Já que eu falei em poéticas indígenas, eu vou ler esse poema, que é... que a gente também não ouve muito. Eu não estou imaginando de poetas, eu tenho mais romances, né, indígenas, né, escritas. Ela não é indígena, a Joseli não é indígena, mas ela começou a fazer isso muito antes de entrar na moda, as autorias indígenas, e ela traduziu de maneira poética. Tem um livro que se chama Roça Barroca, tem uma primeira parte que são traduções de uma cosmogonia indígena, né? Enfim, que foi traduzido também pelo Plástica, agora me fugiu o nome, mas enfim. Então esse poema de alguma maneira é uma reescrita, não é uma tradução, é uma reescrita de um canto indígena que ela traduziu também. Né? Então ela escreve aquilo de outro jeito, de algum modo. Então, se chama, uma cosmogonia, né? Então, uma espécie de fabulação sobre a origem, né, do mundo, das línguas e tal. Do zero ao zênite. Eu vou ler em português e depois eu posso ler em francês? Por favor. No tempo em que os ventos frios eram sopros, dobres, fúnebres, entre as trevas e o vazio, como um broto que se abre, só sobre si, com luz dentro, o Deus do breu desdobrou-se. Seu dorso riscou no escuro ouro de seu contorno, do escuro foi erguendo o tronco que se entrevou no lume do próprio útero. Do negrume envolveu-se a flor de plumas na fronte, como o sol, inume e fronde florescente. Então vou ler a tradução. Du zéro au zénith, au temps où le vent froid était des souffles doubles, funèbres, entre les ténèbres et les vides, comme un germe qui s'ouvre seul sur soi. D'un noyau de lumière, le dieu de l'ombre s'est dédoublé. Son torse esquisse dans l'ombre l'or de son contour. De l'ombre va s'élevant le tronc qui s'est trouvé dans le lumen de son propre utérus. Du noir se déplia la fleur de plume au front, comme soleil nous mène et signe florissant. Então é um extrato, né, um trecho de Roça Barroca, esse projeto. Mas ela tem outros textos. Ela diz que a concepção de linguagem, né, desse povo indígena, os Bibiá Guarani, voltou o nome, Bibiá Guarani, desempenha um papel importante na poética dela, né? Nem sempre aparece explicitamente. Ela tem alguns poemas que são espaçados, assim, é difícil mostrar, né? São espaçados para a gente desautomatizar a leitura e ler, né, de outra forma. Então deu um trabalho danado para fazer a paginação, mas eu gostei muito de traduzir. Pois é, você traduz e você fez muito já para que os franceses, né, conheçam a poesia brasileira. Como é que você vê a poesia brasileira hoje aqui na França?
conhecido, não conhecido, como é que é preciso ser conhecido? Ainda não está muito, né? Quer dizer, acho que a gente tem, enfim, tem esse trabalho da Inês, que é super importante, né? Enfim, tem alguma coisa traduzida, tem muito pouca coisa traduzida, realmente. A gente tem muita coisa ainda que fazer, né? Tem uma antologia mais antiga, do Marcos de Carvalho, que é grande também, bem grande, assim, que é bacana, bem traduzida que só, mas tem pouca coisa. Vai sair agora um livro do Marcos Ciscar, que é um grande poeta brasileiro contemporâneo. Eu estou fazendo aqui a publicidade para o livro. Vai sair em francês, acho que é bilíngue também. Ele também é um tradutor do francês em português. Então acho que acaba sendo assim, né? Assim, as pessoas se mobilizam-se, mas realmente eu acho que a gente precisa cavar mais esses espaços, encontrar mais espaços assim, de troca, né, com as pessoas aqui. Você acha que trocando, falando, vai suscitar os editores, que eles vão... Porque é um caminho difícil sempre, né? Você traduz. Eu acho que a gente depois tem a publicação, né? Claro, não, eu acho que você tem que sempre traduzir, né, pensando numa publicação. Agora parece que vão ter de novo editais da Biblioteca Nacional e tal, pode ser que... Está saindo. Está saindo esses editais. Abril. Pois é. Então pode ser que isso acelere um pouco, né? Eu há anos tenho alguns projetos assim, mas não vai abrir muito adiante, assim, vamos ver, quem sabe. Poesia, porque é mais difícil que o romance, não tipo de forma literária que seria menos portante. Você fala assim em termos de vendas, né? De venda, de publicação, de conhecimento. Talvez, eu não acho que vocês estão... Não, sobretudo eu acho que falta... que a poesia brasileira saia de um circuito em que ela fica ali só entre as pessoas que conhecem. Digamos, cultas, que estão... Não necessariamente cultas, mas assim, só as pessoas que de algum modo têm uma relação com o Brasil e tal, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que Inês tem feito muita coisa nesse sentido, andou traduzindo o Haroldo de Campos, então as pessoas conhecem Haroldo de Campos, poesia brasileira, Haroldo de Campos, porque tem teoria da tradução e tal, então acaba que sai do circuito simplesmente, né, do interesse pelo Brasil e passa a ter, assim, o Haroldo de Campos escreveu sobre tradução, vamos lá ler, né? É interessante a peça que ele tem assim, sobre tradução, de fato, né? Enfim, e sobre outras questões, mas então acho que esse espaço precisa ser cavado ainda. E eu não vejo a hora, Marco, porque a gente está... 8 minutos. 8 minutos? Tá. Porque em geral a gente guarda alguns minutos depois para as questões da sala, né? Mas você talvez queira ler uma outra poesia, uma ou duas poesias. Eu tinha separado aqui muita coisa. E se não tiver questões, a gente continua lendo. Não sei, talvez mais um. Eu queria ler esse aqui, Langue Maternelle. Eu vou ler, então, Língua Materna, né? Acho que esse daí tem a ver com a coisa do deslocamento, certamente vai encontrar Eva. Ouve, meu filho, um tempo. A língua era só melodia. Desculpa. Ouve, meu filho, um tempo. A língua era uma só melodia, em redondias ingênuas, rimas minúsculas e naturais, como passarinho em lata, de leite ninho. A língua, pura como água em leite maternizado, era uma única, imensa infância. Mas no leite vivo do meu peito, enriquecido com variados nutrientes, esse ritmo já veio entremelado, num outro mais lento, mais longo, sussurrada monotonia em 12 doses uniformes. Por isso, o sabor da sua língua foi sempre duplo. Maternelle foram as suas primeiras letras, mas múltipla de nascença é sua infância. E esse poema tem uma tradução em francês que é um pouquinho diferente. Repare que é um poema que fala também sobre a matéria sonora das duas línguas, né? É um Langue Maternelle. C'était autrefois un temps où langue n'était qu'une seule mélodie naïve de contine, aussi facile et naturelle que les deux rives de la rivière, que les deux rives de la rime. La langue
pure comme l'eau pour lait maternisé, était une seule immense enfance. Mais dans le lait vivant que tu trouvais, dans mes sangs déjà enrichis, des nutriments variés, ces rythmes anciens est déjà venu mêler d'un autre plus long, langueur monotone, murmurée en 12-12, uniformément. Et voilà pourquoi la saveur de ta langue fut toujours double et multiple de naissance de ton enfance. Bravo. Beleza, obrigada, Patrícia. Teria alguma questão aí do você? Eu gostaria. Você começou falando de Camões, né? Sim. Você foi aluna da Dona Cléo ou não? Não fui aluna da Dona Cléo, não. Mas eu desencontrei de Dona Cléo, porque quando Dona Cléo era ativa, eu estava aqui na França, né? É verdade. Você está falando do professor? Não, Cleonice Bernardinelli, que eu conheci bastante. Era uma figura incrível do tive grande prazer. da PUC. Foi professora de quase todos. Isso, e grande especialista de Fernando Pessoa. E de Camões também. De Camões também, de Fernando Pessoa. Mas aí você disse que foi pelo Walter Benjamin muito, né, em filosofia da linguagem, e Wittgenstein, você não... Não, não sou uma grande leitora do Wittgenstein. Não. Conheço um pouquinho, mas eu nunca discuti muito com o Wittgenstein. Eu fui pelo Benjamin mesmo. Inclusive, eu acho até que o Wittgenstein tem uma entrada grande na poesia contemporânea, né, pela via de certas críticas, como Marjorie Perloff, que é uma Wittgensteiniana e tal. Então tem uma certa entrada entre os poetas, mas meu caminho é outro. Ok. Bom, a Conceição Evaristo, que é uma negra poeta, você conhece, não? Sim, claro. Tá. E eu acho que nos anos 80, o Adriano Spínola teve por aqui uma poesia, O Táxi, se eu não me engano, um livro. Você conhece o Spínola? Foi de Fortaleza. Eu conheço, para ser Adriano. como eu falei, o meu olhar não é sempre parcial, né? Eu conheço ele das redes sociais, mas eu nunca li. Confesso que é uma falha, eu não conheço a poesia dele. Mas eu sei que é um poeta, né? Enfim, importante. Ele passou por aqui nos anos 80, escreveu, foi traduzido. Pois é. Agora, para terminar, porque eu acho que deve ter muita gente que... a última só. Depois, a última, prometo. Como é que você vê essa coisa da ressignificação da existência e da poesia? Porque eu sei que na literatura... A gente espera que após a leitura o leitor possa ser mais, possa ser outro, sem deixar de ser ele mesmo. E essa ressignificação da existência da própria pessoa, de olhar o mundo de uma outra forma, de se modificar, você acha que isso dentro da poesia? Completamente, né? Completamente. Eu acho que sim, eu acho que é uma experiência... para mim sempre foi uma experiência muito forte. Eu disse, eu era, desde jovenzinho, eu comprava livros de poesia. Os romances eu via e não via. Quando precisava escolher, eu comprava poesia. Eu sempre gostei mais de poesia, na verdade. Embora seja também leitora de romances, enfim. Sempre gostei de ler poesia. E acho que a poesia tem uma coisa da voz. Você lê um monte de vezes, você lê em voz alta para você mesmo. Né? Tem que ler em voz alta, tem essa coisa de ritmo, né? De cadência. De pensar muito sobre o texto também, ali, matutando. A própria imagem, né, como você falou, não é? Gustavo, por favor. Sim, perguntei. Bom, prazer de escutar, Patrícia. Estava tentando juntar pedaços aí da fala. A sacação do pergunta vai ser mais filosófica, né? Que bom. Sou professor de filosofia também. Leitor da Patrícia, claro. Você pegou o Kant, né, e criou essa imagem, né, que poderia passar até desapercebido, né, porque é uma imagem, né, não é necessariamente uma citação. Eu lembrei de outra imagem do Kant, né, o filósofo, que não tem nenhuma biografia sobre ele, porque ele acordava e ia estudar, né, não criou partido, não ficou louco, né, como outros filósofos. Ele fala também na terceira crítica da finalidade sem fim. Sim. Parece então que a racionalidade de repente toma um baque e tem que criar imagens, né? Sim. Mas aí eu fico te escutando, eu lembro dos filósofos que escreveram sobre poesia, né? O Walter Benjamin, que é a sua especialidade, e também um outro sujeito aí que é o Heidegger, né? Então, se a gente pega essa turma da Alemanha, o Nietzsche e o Heidegger puxando aí a brasa, a sardinha nietzschiana, não me parece impossível que
essas correntes filosóficas pensem no fim da filosofia. Não é? É como se a poesia substituísse a filosofia. Né? Ora, você como poeta ou poetisa e professora acadêmica, né, você acha que a filosofia tem um papel ainda? O comentário da poesia é filosófico? Porque uma perspectiva radical poderia pensar numa realização da filosofia, né? Quer seja com a poesia, quer seja até o outro caminho, uma coisa do século XIX, o Marx, né? Passar a prática. Qual é a função da filosofia, já que a linguagem... Ponto que a gente entende, por exemplo, que os textos do Nietzsche e os textos do Benjamin, né, são textos filosóficos, mas são também, eu acho, assim, aqueles textos de prosa do Benjamin, as prosas curtas do Benjamin, são frequentemente também muito poéticos. Eu fico me perguntando, a questão que eu coloco ao contrário, perguntando se não há muitos elementos poéticos na tradição filosófica, que no fundo a única maneira de definir a filosofia é pelo cânone, né? São esses textos aqui. Né? E aí a definição pode variar, cada filósofo vai dizer que a filosofia é uma coisa diferente. Mas você tem lá aquele cânone, vai entrando o texto do cânone, saindo o texto do cânone, mas você tem lá aquele cânone. E quando a gente vai olhar esse cânone, tem poema. Parmênides escreveu poema. O que é aquilo que o Platão escreveu? Não é sistema. Aí tem lá os sistemas do século XIX. E o Kant, eu sou uma grande leitora, assídua leitora do Kant. A Crítica da Razão Pura realmente é um dos textos que mudaram a vida. E foi uma das razões pelas quais eu fui enveredar pela filosofia e tal. Assim, acho que ali... Mas quando ele chega em alguma coisa que é muito importante, tipo, por exemplo, esquematismo, ele vai lá, argumenta, no final, monograma da imaginação transcendental. Monograma da imaginação transcendental. Entendeu? Beleza. Tem uma coisa ali, tem um lugar limítrofe entre um e outro, e esse lugar me interessa. Esse é o ponto. Esse lugar me interessa explorar. Eu não vejo assim necessidade de ficar fazendo fronteira. Esse é o ponto. Nem dizer, é o fim da filosofia. Não acho que seja o fim da filosofia, nem espero que nem o fim da poesia. Eu acho que acabou. Nada disso acabou. Legal. Passamos para lá. Se tiver alguma questão, tem uma. Não? Para cá? Não? Vamos... Só para dizer uma coisa sobre o negócio de venda, o Leminski, uma vez lá no Brasil, ele vendeu muito. Ele ficou, sim, não é? Leminski Ele ficou. E Timborska foi 25 mil exemplares, não se lembra do número. Timborska vendeu pra caramba. Você acha que no Brasil se vende mais poesia francesa? Ana Cristina César também um boom de vendas. Mais estrangeiros que brasileiros? Foi. A venda no... Não necessariamente, não. Leminski e Ana Cristina César são quadros brasileiros. Timborska foi um fenômeno que, né, é difícil de explicar, porque vai vender pra caramba, inclusive uma edição bilíngue, polonês brasileiro, vende pra caramba. E é maravilhosa, é uma poeta maravilhosa, claro. Difícil de explicar porque não é uma poeta tão fácil, né, nem necessariamente popular, mas já vendeu a beça. Eu acho que a poesia tem um lugar no Brasil, talvez mais instalado, não sei, talvez menos elitizado do que o lugar que ela tem aqui na França. A impressão que eu tenho, assim, os espaços de circulação da poesia não são talvez tão elitizados quanto eles são aqui. É uma impressão, mas assim, eu não estou arriscando aqui muito. Não saberia dizer, não saberia dizer com certeza. Vamos acabar em poesia? Vamos acabar em poesia. Você quer que eu leia mais um? Por favor. Eu leio do Sombras Novas ou do Bye Bye Babel? Bye Bye. Por quê? Por quê? Por que não? Então eu vou ler um poeminha bem curtinho que se chama Arca de Babel. Era uma vez duas histórias. A cidade em construção era esse barco à deriva. Nele as línguas enroscadas, pares híbridos e férteis, cresciam e multiplicavam-se. Um abarcar, muitas arcas. Esta cidade à deriva é balbúrdia e tradução. Em francês? Francês, porque está... L'Arche de Babel. Il était une fois deux récits. Cette ville qu'on bâtissait,
c'était le bateau à la dérive, où le lin accouplé, un père hybride et fertile, croissait et se multipliait. Un rassemblé, un semblant, la ville à la dérive était poliphonie e tradução. Viva a poesia! Viva a poesia! Muito obrigada, Patrícia! Obrigada!